Essa noite a gente vai encerrar a série sobre Pensando como Jesus. Ó, teve uma pessoa que fez legal, uma. Por uma vida. Mas a gente vai encerrar, né? Nós entendemos que o Senhor comunicou a gente, ao nosso coração, tudo aquilo que a gente tinha em compartilhar. Mas hoje, para a gente encerrar, a gente vai fazer um formato diferente, né? A gente vai ter uma pregação exatamente. Com vocês, senhoras e senhores, Isadora Araújo, minha esposa. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, ainda sobre esse assunto, obviamente, porque a gente vai encerrar. E aí, a Isa vai estar aqui comigo, que a gente vai trocar essa ideia. E a gente quer convidar um casal, que é uma bênção nessa igreja, na Wake. Que isso, gente? Desculpa. Glória a Deus, aleluia. Parecendo stand-up isso aqui. E aí, brincadeira. E aí, a gente quer então convidar a Karen e Andriel para estar aqui com a gente. Andriel e Karen e Andriel. Imagina agora como é que vai ser. Gente, a gente convidou eles dois para estar aqui com a gente hoje, para a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Então, hoje a gente vai falar... Pode dar boa noite aí, gente, fica à vontade, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje a gente vai trocar essa ideia, gente, e aí a gente, como eu falei, a gente não vai ter uma pregação exatamente, né? A gente vai falar hoje sobre saúde mental, né? Depois o André e a Karen vão falar um pouquinho ali rapidinho no início sobre eles. Eles trabalham com isso, têm formação nessa área de psicologia. E a gente achou super bacana trazer eles aqui. A gente trocou uma ideia antes, eles têm muita coisa legal para compartilhar. A gente separou algumas perguntas aqui que a gente vai fazer para eles, que a gente acredita, né, que vão englobar um pouco do que a gente quer. Muitos de vocês já gostariam de ouvir, que a gente mesmo tinha curiosidade, né? Mas aí, enfim, se alguém quiser fazer uma pergunta também no meio do caminho, pode fazer. Aí, se rolar de fazer, não tem problema, só não pode ser, tipo, ministração, entendeu? Tipo, você pega o microfone, faz a sua pergunta e glória a Deus, a gente segue em frente. Porque a gente, obviamente, vai ter um tempo limitado. Mas, então, assim, que você possa ouvir, cara, receber isso hoje, embora a gente, como eu falei pela terceira e última vez, não é uma pregação, mas a gente crê que Deus se manifesta na comunhão entre os irmãos. Então, só da gente estar junto aqui, da gente estar conversando sobre o que é, como é viver, sobre aquilo que Deus pode fazer em nós, sobre aquilo, né, o tipo de saúde mental que Deus quer que a gente tenha, e isso, obviamente, edifica a nossa vida, e esse é o objetivo aqui hoje. Então, que você possa receber isso com muita alegria, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós aqui, beleza? Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém! Muito bem, isso aí. Então, assim, boa noite, Adriano. Boa noite, Karen, tudo bom? Você falou que era stand-up antes, imagina agora. Imagina agora, né? André é perigoso, gente, pelo amor de Cristo. Mas vamos lá, primeiro fala um pouquinho de vocês aí, né? O que vocês estudaram, formação, o que vocês trabalham, para o povo conhecer. Para quem não conhece, né? Primeiras damas, né? Cavaleira e vacalheiro. Oi, gente, sou a Karen. Criou conexão. Eu sou formada em psicologia, tenho pós também em diversidade e inclusão. Faço parte ali do Ministério de Libras também, Maús, que está aqui até, vindo me prestigiar. Então, tenho estudado também para atender, inclusive, a comunidade surda no consultório. Hoje eu atuo em duas frentes, né? Tem a clínica online e também eu atuo com RH, então aquele campo empresarial também, tá? Então eu atuo nesses dois lados. Acho que Legal mesmo. É isso aí, gente. A gente se formou junto, né? Então não vai ser tão diferente. Vocês fizeram a mesma faculdade? Só por Fizemos a mesma Sim. faculdade. Que romântico. Quando eu entrei, ele já estava. Um aninho só, né? Então, Mas já tá. Mas a gente foi conciliando, né, esse interesse pela psicologia. A gente tinha esse sonho em comum. É normal esse eco aqui mesmo? Não, tem que diminuir. Acho que está alto. A tensão já é difícil. Aí com esse eco atrapalha mais ainda. Obrigado. Estou falando? É difícil. Vai dar certo. Mas então a gente se formou junto, né? Claro que a gente teve ali uma diferença de período ali, né? A gente estava alguns períodos à frente por ter entrado antes. Mas vocês conhecem a minha esposa, ela é muito dedicada, né? Então, pegava 10 matérias, né? Já ia com tudo, se formou certinho ali, ó, sem nenhum errinho. Já a gente com pandemia, com tudo, que demorou um pouquinho mais. Acabou que se formou junto, foi ótimo, né? Depois casamos, então... Mas a gente se formou em psicologia, né? A gente foi mais ou menos para a mesma área, né? Ela se formou em psicologia com fenomenologia cognitiva, né? E eu na Gestalt. Eu também atuo na clínica online, né? E na área escolar também, que eu já estou há 4 anos.
que eu me identifiquei muito. E, gente, tem sido maravilhoso. Então, é isso. Legal, beleza. Então, assim, acho que a ideia também da gente trocar, né, esse papo aqui hoje era a gente tentar desmistificar um pouquinho também de algumas coisas sobre essa área, né? Porque às vezes a gente tem muitos preconceitos ali, né? Ideias preconcebidas que às vezes não condizem com a realidade. Então, acho que para a gente começar, a gente podia explicar um pouquinho qual é o papel do psicólogo nessa situação de saúde mental, como é que pode ajudar, como é que esse trabalho pode ser, enfim, explica um pouquinho para a gente disso. Acho que o papel do psicólogo principal é, inicialmente, entender todas as demandas ali que a pessoa está trazendo. Então, compreender ela num contexto geral, sendo social, pessoal, histórico, cultural, tudo isso. Então, compreender, entender quais são as queixas iniciais ali, o que ela está trazendo, e poder, de fato, ali elaborar junto com ela e promover a saúde mental, autonomia, bem-estar. Acho que esse é o foco principal dessa profissão. Quer complementar, senhor? Foi bem. É isso, tá certo. E quando a gente deve procurar essa ajuda? Quando vocês acham, sim, que é um alerta para a gente procurar essa ajuda profissional? Geralmente assim, isso vai muito de cada pessoa, né? Porém, a gente entende que é principalmente quando essas demandas, as questões, elas estão fazendo da vida da pessoa mais disfuncional, né? Elas estão, os problemas estão vindo de uma forma que começa a regredir realmente a vida da pessoa, a produtividade, mexer de tal forma que a vida começa a parar, ou então ela começa a sentir que as crises emocionais elas estão frequentes, tomando conta, né? E não é sempre que você encontra oportunidades, por exemplo, para ter alguém para compartilhar isso, para poder se desfazer dessas cargas que durante a semana, durante o trabalho, né, com amigos, enfim, coisas de família, principalmente, não é sempre que você encontra recursos para você poder lidar com isso bem. Então, acredito que, na medida que você percebe as coisas saindo de controle, né, principalmente no ambiente cristão, eu acho que é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque Deus ele está no controle, certo? Amém, pessoal? Então, mas, ainda assim, tem o corpo, né? Tem a alma e o corpo, né? Aqui a gente alimenta o espírito, né, em casa, no secreto, mas o corpo e a alma eles estão aí expostos, né, a ataques, né, do dia a dia, desse mundo aí. Então, a gente precisa também prestar atenção quando que isso está afetando até o nosso espiritual, né, porque afeta, está tudo relacionado, né? A gente vai falar muito sobre ansiedade aqui, né? Não vou adiantar a historinha, mas é o que a gente mais tem visto, né? Atacando todas as áreas da nossa vida e das pessoas afora. E o que mais as pessoas estão reclamando, estão se queixando, de não estarem, como se estivessem o tempo todo sem controle, né? Assim, com a vida uma montanha-russa e uma hora dá bom, uma hora dá ruim e assim crises frequentes. Então assim, sempre, né, perceba assim alguma coisa está realmente afetando a sua vida de maneira que num todo aquilo está regredindo, já é um sinal importante de procurar um psicólogo. Só complementando, além disso, às vezes não é necessariamente por uma situação de descontrole, mas às vezes você não se conhece e você gostaria de aprofundar sobre esse assunto. Então, a busca por um psicólogo também pode ser para você se conhecer melhor. Talvez você não sabe ainda o que você quer fazer, qual faculdade. Você pode se encontrar mais ali com um profissional te auxiliando também. Então, necessariamente não precisa ser só por esse motivo. Ou, às vezes, algo que está acontecendo, uma situação específica na sua vida. Às vezes, pode ter alguém na sua família que recebeu um diagnóstico, ou, às vezes, uma perda, de fato, ou uma mudança. Às vezes, você se mudou de cidade, está acontecendo algo diferente na sua vida, e você quer entender melhor como lidar com isso. Então, você também pode ter ali o profissional para te auxiliar, né? Então, são diversos fatores ali que podem contribuir dentro do processo ali de terapia. Não, isso é muito legal que você está falando, porque normalmente a gente, e aí assim, senso comum, né? A gente acaba vinculando a ir a uma terapia ou ir a um psicólogo com algum problema, né? Isso. Então, se eu tenho um problema, eu preciso ir. E, na verdade, é o que você está explicando. É muito mais que isso, né? É uma forma de você se conhecer melhor, né? De você se envolver
com você mesmo até, né? Eu lembro que a gente conversou, né? Eu falei para eles, eu falei, cara, eu já até pensei em fazer terapia, mas às vezes eu fico assim, cara, eu não identifiquei nenhum problema, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Pô, como é que eu começo esse papo, né? Porque assim, você está, né, chegando ali, tipo assim, eu preciso falar alguma coisa, né? E aí eles até me orientaram nisso, falaram, não, cara, vai para aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, é legal. E aí tem uma coisa que você estava falando, que é dessa coisa, né, de tratar do espírito, tratar da alma, do corpo. E aí tem uma questão meio polêmica, eu quero que você dê a opinião de vocês, tá? E aí eu já vou defender ele, gente, é a opinião, tá? Se você não concorda, tá tudo bem, a gente pode discordar do amiguinho e permanecer em amor de Jesus, tá? Fica tranquilo, você que está online também, fique em paz, a gente discorda, tá tranquilo. Como é polêmico, eu já estou defendendo eles para depois ninguém reclamar. Todos nós aqui somos cristãos, né? E a gente ouve muita galera falar, tipo assim, um psicólogo cristão, um psicólogo cristão. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, né, dentro da formação de vocês, tecnicamente falando, o quanto, vou até botar assim, eu preciso necessariamente procurar um psicólogo apenas que seja cristão, né? O quanto isso deve pesar ou não na minha decisão de escolher um profissional, né, que vai cuidar dessa área da minha saúde mental. Não necessariamente, e aí polêmico, né? E aí o meu direcionamento. Eu entendo muito que o psicólogo ele é para atuar ali cuidando da mente. Então, cuidando da saúde mental no consultório. E o líder, ou então o pastor, vai cuidar da parte espiritual no gabinete. Então, são coisas diferentes. Então, não significa que você não possa ser atendido por um psicólogo cristão. E o que não for também, você pode compartilhar sobre a parte espiritual, faz parte de quem você é, mas o profissional, independente se ele tem uma religião ou não, ele tem que atuar de acordo com a crença que a pessoa está trazendo, com o que ela acredita. Então, isso faz parte da atuação do profissional. Infelizmente, existem profissionais ruins em todas as áreas, inclusive na nossa. Então, tem pessoas que têm experiências ruins em ambos os lados, com um psicólogo que se diz cristão e aquele que também não é. E aí, um exemplo pessoal, os meus pacientes não sabem que eu sou cristã e nunca me perguntaram sobre, e nunca fez diferença na clínica. Tá? Mas, se para você for algo que te faça se sentir mais seguro, pela pessoa talvez ter um estilo de vida parecido com o seu, não te achar tão maluco, nossa, você não faz sexo antes do casamento, como assim e tal, você não quer se sentir julgado e talvez mais seguro, por mais que seja só uma questão sua, tudo bem, você pode fazer com um profissional que seja cristão, não tem problema nenhum. Mas o bom profissional é aquele que consegue lidar com todas as questões que você traz. Então, a minha função é entender, de fato, o que você acredita, o que você segue, e eu vou trabalhar de acordo com aquilo que você trouxe. Tá? Eu ia dizer que, antes de ser um psicólogo cristão, ele é um psicólogo, né? Ali na terapia, ele é um psicólogo. Então, ele não vai usar técnicas cristãs para tratar qualquer que seja a demanda, ele vai dar técnicas psicológicas. Então, assim, isso é primordial, acho que é justamente isso que a Karen falou. Os meus pacientes também não fazem a menor ideia, entendeu? De se tem religião, se não tem, se é crença, mas, assim, isso não impede, né, agora colocando um outro ponto, isso não impede de nós, como psicólogos, usarmos de base bíblica, sabe? Assim, não colocar um versículo ali de cara para o paciente, mas usar da base bíblica para os fundamentos, sabe? Do que a gente vai estar falando ali de orientação, né? Isso vai estar mesclado, isso pode estar mesclado, e eu falo isso por experiência própria, assim, meus pacientes, eles experimentam, sim, de uma evolução, por exemplo, na parte da fé, entendeu? Né, com base na técnica que eu uso, com a maneira, minha abordagem, é possível fazer isso sem você expor ali, né, tipo assim, rótulos religiosos ou, enfim, denominações, o que seja. Mas é justamente isso. O psicólogo ele tem que estar preparado, isso na nossa visão, né, tem que estar preparado para a demanda que vier ali, sabe, seja de religião ou não. Se não souber estudar. Crença. É só estudar um isso aí. É melhor ainda. Quando a gente tem um paciente, eu não sei daquele assunto, mas eu sei que aquela pauta atravessa ele de um jeito, no sentido de aquilo mexe com a vida dele, está sendo protagonista na vida dele, eu vou estudar sobre aquilo, sabe? Para ter mais propriedade para falar, para entender melhor.
Eu achei legal quando a gente conversou sobre esse ponto específico, né, que vocês estavam falando dessa questão de que o papel do psicólogo não é dizer as coisas para o paciente, né? Questionar se você, por que você faz isso e não faz aquilo, né? Ou você deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo. Então, justamente por isso, que ainda que ele não seja cristão, ele não deveria se intrometer na sua vida espiritual, né? Enfim. E que é a parte da questão do respeito, né? Que tem tudo a ver, inclusive, com a maneira como você tem que trabalhar mesmo, né? Pelo que vocês me explicaram. Eu, inclusive, já tive até experiência com isso, porque a Karen falou sobre a questão do direcionamento, né? Que, às vezes, um psicólogo que não é cristão pode ter algum tipo de tendência para algo que nós acreditamos e seguimos, e aí a tendência dele seja desfazer isso. Mas, tanto já tive também experiência com psicólogo cristão que, usando a própria palavra para, assim, tendenciar coisas também que não é o que eu aprendo, não é o que eu acredito aqui, né? Então, isso vai existir de ambos os lados, sem dúvida. Muito legal. Beleza. Vai para o próximo aí? Vamos lá, o próximo. O que vocês têm mais percebido e encontrado aí na profissão de vocês aí? Demanda. O que vocês têm visto aí, as demandas que vocês têm mais encontrado em consultório, no seu caso também na escola, né, que criança deve ter muitas demandas e às vezes a gente não percebe, né? Sim. Bom, na parte clínica, o que eu mais tenho assim de demanda é realmente ansiedade, depressão, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Acho que essas são as principais. E na parte mais organizacional, o que eu mais encontro é exaustão mesmo de burnout. Tá? É o que eu mais vejo. Então, a gente tem um termo que a gente chama pessoas workaholic, que são aquelas pessoas viciadas em trabalhar, acaba atuando tanto ali, o trabalho principal tem que focar, tem que fazer, tem que entregar, e a gente sabe que a gente não dá conta de tudo, por mais que a gente tente. E, muitas das vezes, as pessoas têm essa exaustão emocional que acaba paralisando as pessoas e elas não conseguem continuar ali no trabalho e até afetando outras áreas da vida dela. Então, é algo que eu vejo muito na parte organizacional também. Acho que são essas duas coisas. Minhas principais demandas assim, que eu mais pego, assim, né, tem a ansiedade, ela sempre tá presente, mas eu pego mais questões interpessoais, né? Então, dificuldade realmente de relacionamento, né, familiar, e tanto na clínica quanto na escola. E é muito interessante, porque as pessoas, eu acho que assim, o mundo está nesse tema de ansiedade, né, a gente não tem como falar sobre o imediatismo do mundo atualmente, né, as tecnologias, redes sociais. Então, isso só está acalorando mais ainda, né, esse tipo de comportamento das pessoas, de às vezes assim ficar preocupado com a imagem, né, como deve ser a minha imagem para o outro, né, como eu consigo satisfazer todos os meus desejos a qualquer custo, né, porque tem isso de você se preocupar com o que o outro como vai te ver, a performance que você tem que ter na frente do outro, no seu trabalho, para o seu chefe e tal. E também o contrário, de você querer impor ali desejos acima de tudo, sem prestar atenção nas consequências, como o que isso vai gerar a longo prazo. Então, eu lido muito com isso, né? E na escola, tem uns fatores muito interessantes, porque as crianças elas também estão muito afetadas, muito. Então, nitidamente, você tem uma geração assim sei lá, com muito mais intensa no quesito exposta às questões do dia a dia, às vezes, de pessoas, né, de adultos e tal, a depressão, a ansiedade. Criança de 10 anos tendo crise de ansiedade, quando vem uma prova, quando vem uma matéria, ela não está segura na matéria, e ela fala, estou com crise de ansiedade, e assim, falta de ar e tal, e tem que levar para fora. Então, assim, são vários os sintomas que a gente vê no dia a dia de trabalho, mercado de trabalho, ocorrendo com as crianças. Isso por quê? É igual aquela coisa, né? Você quer conhecer os pais de alguém e tal, olha para o filho, olha para a criança, porque a criança ela vai refletir o comportamento dos pais, o ambiente de casa, né? Então, lá eu vejo muitas, assim, quase que traçar um índice de probabilidade de família estruturada, assim. Lá, pelo que eu já sei, pela escola que eu trabalho lá, mais de 50% dos alunos têm os pais separados,
né? E os outros porcentos, né, eu não sei, vou dizer exatamente, mas são pais que ficam 15 dias fora, 15 dias presentes e tal, por conta do trabalho, e as crianças são nitidamente muito afetadas, né? Então, lá, assim, eu acabo vendo também uma situação que reflete a nossa sociedade, sabe? Você olha aí para o mundo, né, para as pessoas, para tudo, assim, sabe? Em qualquer cargos altos, cargos baixos, parece, às vezes, que são, na minha visão, parece que são aquelas crianças, só que adultas, né? Várias questões que não são tratadas, não são resolvidas, não são amadurecidas e continuam levando. E isso vai afetando a sociedade como um todo, né? Por quê? Porque, na verdade, a raiz desse problema está nas famílias. Isso que eu sempre falo, né? A família é um projeto de Deus, é algo muito importante, algo para ser zelado, para ser cuidado. E o que a gente vê na realidade são famílias completamente sendo destruídas e o reflexo disso na sociedade como um todo, né? É engraçado que você tocou essa questão de ansiedade, né? Eu fiz entrevista com umas meninas para Jovem Aprendiz lá no trabalho. E aí eu perguntei assim, me fala aí um ponto negativo seu e tal. E todas elas, a maioria delas, falaram que era ansiedade. Era, sou muito ansiosa, sou muito ansiosa. E isso me chocou, assim, porque eu falei assim, gente, elas não têm idade para isso. E aí, tipo assim, elas falaram, não, eu sou ansiosa e tal. E o Rafa também, né? Alguém falou assim, você não é ansioso, né? Foi alguma coisa assim. Eu estava no Pilates, que eu faço Pilates, gente. E defendem, não fala mal não que eu defendo. O pior é que ele fala que ele é um... Eu sou um atleta do Pilates. Atleta do Pilates. Isso, gente. Tá bom. Pô, travei a coluna 2 vezes esse ano, gente. E eu tô aqui agora sem dor nenhuma. Glória a Deus pelo Pilates. Isso aí. E aí, enfim, eu estava no Pilates. E aí tinha uma pessoa que estava lá, tipo, que não vai sempre lá, mas estava naquele dia especificamente. E aí, em algum momento, ela perguntou alguma coisa e tal, e já deu a resposta, assim, né? Aí ela mesmo falou assim, não, desculpa, é que a pessoa é ansiosa, é assim mesmo, né? Eu sou muito ansiosa, então, assim, ela, você é ansioso? Eu falei, não. Ela, não? Eu falei, não, eu estou de boa, sou tranquilo. Tem certeza? Porque eu não conheço ninguém que não seja ansioso. Eu falei, não, eu sempre vivi assim, eu me senti com defeito, sabe? Eu falei, eita, gente, eu tinha que ser ansioso e não sou. Eu falei, meu Deus, eu tinha que ser ansioso e não sou. Eu falei, não, eu estou de boa. Ela, nossa, que estranho. Todo mundo com quem eu convivo é ansioso. Eu falei, pô, tem que conviver com a galera, mas assim, tipo, a gente brincou e tal. Mas é por isso, assim, aquilo que antigamente a gente via como uma coisa muito pontual, ela está se tornando cada vez mais real, assim. Eu tive uma experiência também que um dia eu estava com um grupo de pessoas assim conversando e alguém falou assim, porque eu tenho TDAH. E aí, de repente, rolou um momento bonito de pertencimento, assim, sabe? Tipo assim, jura? Meu Deus, eu também tenho. Qual o seu hiperfoco? Aí o outro, meu Deus, e o seu hiperfoco? Aí o meu é tal, ai, que legal, e o seu? E aí ficou uma coisa que eu quase, mais uma vez, eu falei, meu Deus, eu não tenho o meu hiperfoco. Fiquei de fora da conversa. E aí teve uma sensação de pertencimento de uma coisa que é um mal do nosso tempo e que não devia ser legal, mas está tão entranhado na sociedade hoje em dia que se tornou uma característica de quem eu sou e não mais uma dificuldade que eu enfrento, né? E esse que é o problema, né? Porque você ter essa dificuldade não é problema nenhum, gente. Cada um está enfrentando uma dificuldade na sua área. O problema é a gente começar a olhar isso como algo que é parte de quem eu sou. E aí é que não, porque justamente um pouco do que eles estão falando aqui, cara, tem tratamento, tem como você se cuidar, tem como você se preservar, que a gente vai também falar um pouco sobre isso, mas se a gente deixar rolar, a nossa sociedade hoje é assim, né? Nós estamos, e aí eu digo nós enquanto sociedade, nós estamos produzindo pessoas assim, porque quando ele fala de uma criança de 10 anos, não deu tempo ainda dela entender o que é ansiedade, mas isso para ela já é real. Isso já faz parte do dia a dia dela. Então, a gente está produzindo uma sociedade que, se hoje está ruim, em breve vai ficar muito pior. Porque na minha época de colégio, eu não lembro de ninguém ter crise de ansiedade no colégio. Talvez tenha até tido, né? Mas não era tão comum. E hoje isso é frequente, né? O André falou isso para mim, mas eu já ouvi também de outras pessoas. Não é uma coisa isolada. E até nessa coisa de ansiedade mesmo, assim, que você já falou um pouco, mas eu queria que vocês, né, se der para falar mais um pouquinho, de assim, o que vocês acham também, além, né, você falou de tecnologia, rede social e tal, como é que esse comportamento da gente hoje, da maneira como a gente vive, tem incentivado a gente a ser mais ansioso? Que eu lembro até que eu falei para vocês, né? É contraditório, porque nós, enquanto sociedade, dizemos que a gente tem que parar de ser ansioso e temos que cuidar disso.
Mas nós, enquanto sociedade, ao mesmo tempo, produzimos pessoas assim. E dizemos que a pessoa tem que se cuidar. Então, fica meio que uma coisa contraditória, porque a tecnologia influencia, enfim. Fala um pouquinho disso para a gente também. Eu acho até interessante uma coisa, né, até complementar, que essa coisa do... Parece que parece até que é um negócio contagioso, né? Está todo mundo ficando... todo mundo agora tem TDAH e tal. E eu acho que também, além do aspecto da tecnologia, essa coisa, como tem afetado, né, a nossa parte cognitiva, ser bombardeado de informação o tempo todo, eu acho que existe também o aprendizado. Assim, a gente vê tantos casos, tantas pessoas tendo isso, é quase como involuntariamente a gente aprendesse a fazer aquilo também. Igual o aprendizado de uma criança. Assim, me veio agora um pouco isso, porque eu percebendo, teve essa semana um caso lá, a criança ela ia fazer a prova e tal, não conseguiu, ficou lá, aí depois, no meio da prova, outra criança, depois de ter visto ela ter os sintomas ali de crise de ansiedade, ficou com a mesma crise, fez a mesma coisa de novo, entendeu? Então, assim, isso sei lá, a terceira vez nesse segundo semestre. Então, é um negócio que eu vejo como uma repetição, sabe? Como a gente... Igual hábitos, que a gente está numa sociedade, todo mundo se comporta de tal maneira, você acaba falando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. Aquilo ali é como se estivesse sendo entronizado involuntariamente, sabe? Sem a gente ter consciência daquilo. E aí, quando a gente vê, caramba, eu tô também, tô com isso, tô com aquilo. Né? É muito louco isso, porque nesse trabalho que eu tô, no início, assim, logo quando eu fui contratado, a minha chefe organizou uma reunião, né, com todos os psicólogos lá da escola, dos setores, e aí marcou para tal dia e tal, cedo, antes do expediente, aí todo mundo foi e tal, beleza. Quando a gente chegou lá, ela não estava. Aí, o que era hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Será que eu vim no dia errado e tal, não sei o quê. Daqui a pouco veio uma mensagem para ela, tipo, horas depois, acho que não vai ter. Gente, desculpa, é que eu tenho TDAH e tal. Então, eu comecei a rir, eu falei, peraí, é sério? Eu tenho TDAH e tal, eu esqueci da reunião, não sei o que lá. E aí todo mundo ficou assim, caramba, não, tudo bem, eu também tenho, relaxa, eu sei como é que é e tal. Só que assim, sabe, tipo, mas tem laudo e tal. Não sei, também não vou perguntar para não ficar feio, acabei de ser contratado, né? Vamos deixar rolar, né? Depois. Mas é uma coisa louca, sabe? E eu vejo que no aspecto da prevenção, eu acho que é justamente isso que a gente tem que fazer, sabe? Guardar o nosso coração, a gente prestar atenção com o que a gente está olhando muito, que a gente está percebendo das outras pessoas, para que aquilo não entre na gente, para que a gente não passe a replicar aquilo, porque é muito fácil. É muito fácil, sabe a coisa da modinha? É muito fácil. No outro dia estava todo mundo de meia aqui coloridinha, né? Do Cartoon aí, ó. Eu gostei, tá? Estou até em processo com a cara para entrar nessa modinha aí. Mas a moda pega você que tem o morango lá, pô, do Instagram. Lá, cara, não sei que negócio, até agora não sei. Morango do amor. O pessoal não tem o que fazer. Mas... Justo. Tem na cantina hoje, tá? Tem na cantina e vai ser uma bênção, gente. É isso. Já que fez, né? Então vai lá, dá uma força. Ele está falando que o problema é a moda, não é o morango do amor. Pelo amor de Deus, se for gostoso. Tá lá, vamos participar. Mas é isso, né? A gente parece estar sempre em busca de uma moda nova, entendeu? E assim, faço para mim também, né? Eu não gosto de ficar excluído, né? Não tem assunto com o pessoal. Mas é uma coisa que pega a gente não coloca, às vezes, a consciência naquilo, não para analisar. E nem sempre aquilo causa, de fato, um efeito positivo na gente, né? E aí, eu acho que é algo que a gente tem que prestar muita atenção. As coisas que eu estou consumindo, ainda que pareça inofensivo, realmente é inofensivo? Ou aquilo está em alguma área trazendo um efeito ali que pode me crescer e me prejudicar, minha vida, prejudicar meu casamento, minha família, enfim, meus estudos, né? A gente tem que ficar ligado. E é legal, assim, tipo, falando da gente como os pais, né? A gente também não incentivar isso nos nossos filhos, né? Hoje meu filho tem só 2 anos, e aí o Rafa estava falando um negócio engraçado na semana passada, né? Sobre isso, né? Porque às vezes a gente quer correr com as coisas. E aí, às vezes, a gente vê a consequência nele. Tipo assim, vamos embora, para ontem. E a gente não sabe a consequência daqui para frente, como vai ser, né? No outro dia a gente estava falando isso aqui. Falei assim, filho, é ano que vem. E aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, mas eu não sei o que é ano. Aí eu tentei explicar, mas foi difícil, né?
Mas a gente, às vezes, né, a gente impõe, né, sobre a criança, você estava falando da criança de 10 anos, né, às vezes a gente impõe, tipo, você tem que passar na prova, você tem que isso, você tem que aquilo, e nós, como os pais, né, temos o papel de não trazer o peso, sabe, para cima da criança, porque ela vai replicar na escola, né, ela vai replicar no dia a dia dela, e a consequência, tipo, vem primeiro da gente, né. Eu conversei isso com ela, porque eu estava vendo um psicólogo até falando que a criança não tem noção de tempo. Ela vai construindo a noção de tempo, né, conforme ela vai crescendo. E isso é muito curioso, né, porque se ela não tem noção de tempo, a gente está ensinando para eles que o tempo é muito mais acelerado do que devia ser. Porque eles vão construindo o que é tempo na relação com a gente, né? Então é o que a Isa falou, às vezes a gente fica, bora, cara, a gente tem 5 minutos para sair, não sei o que, cara, ele não faz ideia do que são 5 minutos. Para ele, aí o psicólogo até falou isso, para a criança só existe o agora, e não existe absolutamente mais nada. Então, é isso que quando eu falo que a gente está produzindo pessoas assim, porque quem ensina como é o tempo e como ele corre é a gente, né? Então, mesmo na igreja, né, com o conhecimento da palavra, com a revelação de quem Jesus é, a gente precisa tomar cuidado com a maneira como nós estamos nos relacionando com as nossas crianças. Então, assim, tem pais e mães aqui, mas às vezes você é irmão, você é irmã, às vezes você é, né, tio de alguém, por mais que você seja novo. Então, vamos tomar cuidado para a gente criar crianças que possam desfrutar do tempo, né? E não ser perseguidas pelo tempo, como a gente fica o tempo todo, né? Com hora, agenda. E a gente tem que ficar com atenção a isso. Fala um pouquinho mais aí de dicas realmente que a gente pode ter, né, para proteger a nossa saúde mental. Você falou um pouquinho de rede social, mas fala um pouquinho mais aí. Até vou falar sobre isso. Você ia falar, né? Que eu achei que você ia falar. Desculpa, vai lá. Não, relaxa. Complementando também, você falou, por exemplo, a criança é o agora. E também a questão da ansiedade. A criança não sabe o que é isso. Vamos pensar no divertidamente, ela não tem ainda. Né? Na verdade, a ansiedade ela é uma emoção secundária ao medo. Então, quando a criança ela vê um degrau, se ela pular, ela não sabe que aquilo vai ser ruim para ela se ela cair. Ela não tem noção disso. Mas depois que ela vai crescendo, né, a gente tem... Eu acho que é importante fazer até essa divisão. Assim, a ansiedade ela faz parte, mas a gente vê ela muito como uma parte ruim. Mas, na verdade, existe a ansiedade boa e a ruim. Que basicamente é o quê? A ansiedade boa, na verdade, é nosso mecanismo de defesa de um preparo para algo que está por vir. Então, um exemplo básico, quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os lados. Por quê? Porque a gente tem que ver que pode ter um perigo se a gente não atravessar num sinal, se não vê ali o que está na nossa frente, pode vir um carro. Então, essa é a ansiedade boa. A ansiedade ruim é o excesso dela, que se torna algo patológico. Então, esse mecanismo de fuga ou de luta, né, que é você, por exemplo, um leão, a mesma coisa, né? Vamos pensar lá no tempos primórdios. Ou você vai lutar com o leão ou você vai fugir. É o mecanismo de defesa chamado ansiedade. É justamente esse. Mas ele em excesso, que hoje é o que a sociedade tem vivido muito, e a gente tem carregado isso, é do tempo todo a gente se planejar por algo que nem existe. A gente sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas a gente está aqui, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que organizar aquilo. Isso, em excesso, libera tanta adrenalina, tanta coisa no nosso organismo, que o nosso corpo acha que a gente tem que ficar em alerta o tempo todo. E a gente não tem que. Jesus mesmo falou que não precisava. O futuro pertence a Ele. Amém. E ainda assim, a gente tem isso. E Ele já sabia que a gente ia ficar um pouco assim, então Ele nos preparou. Não precisa, já venci, já dei conta de tudo. Né? Então, é bom distinguir esse conceito também, e que hoje, né, até o André falou, uma criança de 10 anos tendo ansiedade, não era nem para ela saber o que é. Mas hoje é o que? Não, você precisa fazer, então ela se prepara para algo como um peso, uma sobrecarga que ela não precisaria ter. Né? Então, acho que pensando numa prevenção, é a gente tomar cuidado com aquilo. Porque, assim, ter controle de tudo, a gente não tem como. O que a gente pode fazer é, na verdade, priorizar o que a gente pode fazer hoje. Então, às vezes, você tem sonhos, às vezes você tem vontade de fazer várias coisas. E não dá para fazer tudo. Então, o que você pode fazer hoje? É isso, então prioriza isso. Depois você vê. Né? Então, acho que é mais da gente desacelerar. Eu acho que é uma forma de prevenção, assim. A gente desacelerar um pouco, revisitar o que a gente está fazendo com a nossa vida, se conhecer melhor, que é importante. Então, sondar o nosso coração e aprender a dizer não.
Então, muitas das vezes, né? E aí eu vou dar um exemplo, a gente aqui mesmo. Às vezes a gente quer servir em tudo, quer fazer um monte de coisa, fazer um monte de curso, coachings da vida para acelerar o processo, né? Acontece. Para a gente não ficar... Odeio coaching. Também não gosto. Teste. Mas, enfim. Amém. Mas a gente quer acelerar tudo para a gente não ficar de fora, né? Por exemplo, Morango do Amor. Duvido que ninguém aqui ficou, não, preciso experimentar, preciso ter essa Já experiência. estão ansiosos para ir lá atrás comprar um morango do amor. Experimentar. Olha o morango do amor aí, E atrapalhando. hoje ainda tem coxinha de morango. Olha só. A gente está trabalhando aqui, ó. Vamos lá, Eles já estão à devagar. frente. Se controla. Então, a gente vive muito essa comparação o tempo todo. A sociedade nos pede para a gente se comparar porque a gente precisa ser melhor. Então, todo esse mecanismo, a gente precisa... Opa, não, peraí, não vou nessa onda, a gente está sempre remando contra a maré. Então, entender o que está acontecendo, opa, não. E sinalizar, gente, essa autoanálise é constante. E é algo que a gente trabalha muito na clínica também. Então, vamos desacelerar, entender o que está acontecendo e agir com o que você pode hoje. Se você não pode fazer nada com essa situação, não mexe. Deixa ali um cantinho, depois você trabalha ela, e vamos trabalhar no que é possível. Senão você tenta fazer tudo e no final você não faz nada. Então, acho que o desacelerar, aprender a dizer não, às vezes a gente quer servir em tudo. Se você já está servindo em 5, 3 ministérios, aprender a priorizar aquilo que você está fazendo e dar a sua excelência. Porque, senão, se você quer gerir vários pratinhos, no final você não está dando excelência naquilo que você se comprometeu antes. Então, isso é importante também. Que bom que isso não acontece aqui, né? Ninguém fica cheio de carga de ministério e tal. Mas é isso, gente. É muito interessante essa do dizer não, assim, porque nós somos, principalmente na atualidade, a gente percebe que as pessoas, os seres humanos, são muito ociosos, né? Assim, parece que ninguém consegue mais fazer nada. Gente, eu amo fazer nada, sabe? Eu sentar na minha parede e ficar olhando assim. Ainda bem que quando eu acordo, então, cara, que aí mesmo que eu não funciono, tô aqui, ó, mó tempão, a carne já foi, já fiz a comida, já não sei o que, já foi, voltou, e eu tô lá assim, caraca, né? Tem que começar o dia, entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, caraca, cara, o relógio ali, ó, parece que tá tocando aqui dentro, assim, dentro mesmo. Então, é um negócio que, não sei, às vezes, sabe, sentar com o avô, naquela cadeirinha de balanço, entendeu? De vista para a paisagem, para dar uma desacelerada, entender que, cara, a vida é maravilhosa, sabe? Para a gente contemplar a natureza, as coisas que Deus fez, é tudo maravilhoso. O dia perfeito é hoje, é o dia que Ele fez. Né? Então, assim, se a gente ficar só prestando atenção numa percepção que é o tempo, né, a gente vai viver em função dele, a gente não vai viver em função de Deus. E Deus é atemporal, olha aí, ó, que beleza. Mas, então, eu acho que é isso, assim, e o básico, né, que até o Rafa já falou nas outras pregações, que é a questão dos celulares, né, a questão do tempo que você está dedicando, como é que você está dedicando o seu tempo, né, se aquilo está te trazendo, realmente está te agregando, está agregando na sua vida, ou se está só tomando, acelerando você, né, porque é isso, né, às vezes quando o inimigo não consegue te parar, ele te acelera, né. Então, a gente precisa estar o tempo todo buscando, né, a direção do Espírito Santo, sendo guiado por Ele, porque, cara, não interessa se você vai tomar uma grande decisão ou pequena decisão, sabe? Se você tomar de qualquer jeito, ambas podem te prejudicar, né? Então, você botando tudo para Deus estar te direcionando, você vai estar assegurando sua vida da melhor maneira, né? Vai estar se blindando contra a ansiedade, contra a depressão, né? A gente falou muito sobre a ansiedade, mas a depressão, ela às vezes é bem uma consequência de uma ansiedade ali que vem sendo frustrada, sabe? Que diversos planos que expectativas que você vem ali plantando, você vê tudo morrendo, tudo sendo frustrado, aquilo causa um desgaste emocional que leva à depressão também. Né? E aí, a depressão é falta de fé? Olha aí, entendeu? Não, a questão é que é um estado que a gente se permitiu chegar por uma série de posturas ali vulneráveis no quesito espiritual, né? De a gente não estar se blindando na palavra, de a gente não estar buscando ajuda, porque tem isso também. Muitas das situações que a gente se encontra num estado assim mais de prejuízo, de dor, de sofrimento, é principalmente porque a gente decidiu colocar o orgulho acima do reconhecimento de que precisava de ajuda.
né? E com pessoas que a gente, às vezes, sabe que a gente pode contar, sabe? Que podem indicar bons profissionais, bons psicólogos. E a gente, não, quer saber? Isso não é nada, não, quer saber? Não vou passar por isso, não. Eu aguento e tal, não sei o quê. E aí acaba chegando nessa situação crítica, nesse estado crítico, e não precisava. Né? Então, assim, Deus é a nossa esperança, Jesus é a nossa salvação, e não importa que estado que a pessoa possa estar, se você tem um amigo ou não, é possível ali dele ser impactado, o Espírito Santo agir através dele e através de um profissional. Cara, Deus está no controle, mas às vezes basta a nossa iniciativa. Eu acho que a principal prevenção a tudo isso que a gente falou é a nossa iniciativa de estar buscando em que Deus determine o nosso destino, sabe? O nosso destino de jornada, né? de caminho, das decisões, do que a gente vai fazer no dia seguinte, amanhã, depois da manhã, o que a gente vai falar para o nosso amigo, se a gente vai falar algo do nosso jeito ou se vai ser Deus falando por nós, sabe? Eu acho que a gente precisa ser mais intencional até com a gente mesmo. Às vezes a gente só está vivendo a vida tão no automático que a gente só percebe quando dá ruim e quando já deu ruim, sabe? Quando a gente já está, como é que eu cheguei aqui? Caramba, mas eu não lembrava. E aí, se você for mapear mesmo, se você for parar para refletir, desde lá atrás estava dando sinais, entendeu? E você podia ter buscado ajuda. Então, é isso. Quer complementar? Quero. Acho que outro ponto de prevenção, que é muito nessa linha que o André está falando, é da gente estar vulnerável mesmo. Acho que a vulnerabilidade ela faz parte, mas, claro, né, ali com moderação, com quem que você vai compartilhar isso. E muito do que a própria psicologia, né, que a gente segue, é a cura pela fala. É a nossa premissa, assim. Né? E acho que a palavra envolve muito... Eu vejo Jesus em muita coisa na psicologia, mas, assim, é muito isso da gente falar aquilo que está acontecendo. Não é porque a gente está... Porque a palavra tem poder, cuidado com o que você fala. Sim, mas você falar o que está acontecendo com você, o próprio Davi fez muito isso. Então, Senhor, está acontecendo, estou sentindo isso, está acontecendo aquilo, preciso de ajuda. E é isso que a gente precisa fazer também. Então, não se isole. A pior coisa é se isolar. E é isso que o inimigo quer, na verdade. Então, assim, tomar muito cuidado, não se isole. Às vezes, no momento que você quer estar quietinho, está tudo bem. Mas busque ajuda naquelas pessoas que você sabe que é da tua rede de apoio. E profissionais que vão te ajudar nisso. Então, a parte emocional, não está conseguindo encontrar o equilíbrio ali, busca ajuda. Vamos ali entender, trabalhar essas emoções, né? E se precisar de uma medicação, está tudo bem, vamos trabalhar sobre esse ponto também. Então, acho que o André falou, a quebra do orgulho e, principalmente, assim, compartilhar com aqueles que você confia, sabe? Seja um pastor também, conversa, gente, porque se isolar, não falar sobre aquilo, vai ser pior. E a gente vai ficando que nem uma esponjinha, a gente vai absorvendo tudo que está acontecendo e uma hora a gente não vai conseguir mais suportar. Né? Então, acho que é outra forma de prevenção também. Engraçado, assim, que às vezes a gente se coloca em posições também, né? A gente fala muito isso, né? Às vezes, sei lá, a gente está pedindo alguma coisa para Deus e Deus ainda não respondeu, não deixou claro e tal, não sei o quê. E aí a gente começa a ficar assim, caramba, será que não vai rolar? Será que não vai rolar? A gente precisa, sei lá, vamos trocar de casa, sei lá. A gente precisa daquilo. E aí a gente se coloca naquela posição, né? E a gente tem uma coisa na nossa casa que a gente faz assim, se Deus não fala, a gente não age. E se, tipo assim, a gente ficou mais de um ano tentando comprar um apartamento num determinado lugar. E aí a gente fica naquilo, sabe? A gente fica naquilo, vivendo naquilo, e a gente fala assim, não, Deus não quer, não é possível, não sei o quê. E a gente se coloca, às vezes, na posição de ansiedade, de coisas na nossa vida, né? E Deus realmente não queria para a gente naquele lugar e Deus nos deu algo muito melhor, sabe? Mas, às vezes, a gente quer, no nosso tempo, resolver as coisas. E eu falava para ele, ele falou assim, vamos dar entrada já? Vamos dar entrada no apartamento para a gente comprar? E eu falei assim, se as coisas não ficarem claras, não é para a gente agir. Não é para a gente agir. E a gente não agiu e Deus deu algo muito melhor e muito maior e muita coisa que a gente nem imaginava, sabe? E da gente não precisa se colocar nessa posição, sabe? Porque nós temos a direção de Deus, sabe? Ele dá a direção para a gente. E, às vezes, a gente quer dar a direção para Ele, sabe? E, às vezes, a gente se coloca em vulnerabilidades, né? Que traz para a gente consequências, às vezes, que a gente não precisava, né? A gente não precisava estar naquela posição. Mas uma coisa que você falou sobre medicação, né? Como perceber essa questão de medicação, assim...
quando tomar, se tomar, porque o psicólogo ele acaba não medicando, né? Mas ele te instrui para, né? Pô, tu que introduziu medicação, Ok. ela tá olhando para você. A gente não medica, mas a gente pode encaminhar para um psiquiatra. E quando eu normalmente indico, tá? Quando eu percebo que a pessoa ela não está mais funcional, quando ela não consegue mais fazer as atividades, as tarefas que ela fazia no dia a dia. Então, ali eu entendo, opa, preciso de um auxílio, porque a medicação ela vai tratar o sintoma. Ela não vai promover ali a cura de todas as questões que estão por trás daquilo. Ela vai ser ali um auxiliar para a gente trabalhar o resto na terapia. Então, extremamente importante. Se você toma uma medicação com um psiquiatra, também ser acompanhado por um psicólogo. Então, os dois vão trabalhar juntos para entender ali dosagem, enfim, entender como está a reação daquele medicamento também, se for um medicamento mais forte, enfim. É importante essa atuação dos dois. E depois ir fazendo o desmame, enfim. Então, é importante todo esse processo, os dois profissionais caminharem juntos. Então, normalmente, a gente indica mais nessa situação. Eu queria comentar o que você falou sobre a questão da murmuração, né? Que existe a diferença entre a murmuração e você poder desabafar, sabe? Coisas da sua rotina. Às vezes você está carregado com alguns problemas, e assim, nós somos humanos, né? Nós temos as emoções ali que ficam, às vezes, carregadas, e a diferença entre você ter uma rotina de murmuração, daquilo virar um hábito seu, de você chegar e você, sei lá, desabafar com seu esposo, com a sua esposa, né? As coisas que estão acontecendo, vocês poderem orar por aquilo, ou até assim a escuta, né? A escuta é algo muito poderoso, gente. Não precisa ser psicólogo para você poder contribuir muito para a saúde mental de uma pessoa, escutando ela, sabe? Vendo ali o que ela tem carregado, quais são os fardos que ela tem carregado no trabalho, na faculdade, com a família, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é falar, né? Ter alguém que a gente consiga ali confiar, sabe? Um amigo. Isso é muito legal, André, o que você estava falando de fala, né? Que a gente dá o curso de comunicação, né? A gente deu de noivos de comunicação e de casais também de comunicação. E a gente fala justamente disso, né? Quanto é importante o outro ouvir, né? No caso do marido e da mulher, né? Mas para você ter um amigo, alguém para ouvir, né? Isso é muito importante, porque teve um dia que eu falei para ele assim, não quero que você fale nada, mas você só escute. Isso aí. E aí eu falei, e depois ali eu me senti bem, sabe? Eu falei, cara, é isso. E isso é muito legal. É real, né? E faz diferença. Eu acho que é isso, né? A gente tende muito a ir para os extremos, né? Ou fala muito ou não fala nada, né? Porque se eu falar eu não vou estar mostrando a minha gratidão, sabe? Eu vou estar murmurando em casa, vou estar atraindo coisa. Não, cara. Sabe, assim, a gente tem uns aos outros, né? A gente é uma igreja, é um corpo, para a gente estar se comunicando, sabe? É para a gente estar se ajudando nos mínimos detalhes. É óbvio, tem uma diferença entre você falar sobre algo e você focar naquilo, você engrandecer aquilo, né? E é para isso que tem a sabedoria do alto, né? É para a gente se ajudar, sabe? Apoiar uns aos outros, e principalmente nos casamentos, cara, nas famílias, a gente precisa construir uma cultura de transparência, sabe, de sinceridade. Ninguém é perfeito aqui, né? Todo mundo tem a sua dificuldade, o seu ponto ali que precisa melhorar, e quando todo mundo mostra isso uns para os outros, a gente fica mais forte, né? Às vezes as pessoas pensam, não, vou parecer fraco, vou parecer vulnerável, né? Se eu mostrar as minhas dificuldades, os meus medos para minha esposa, ela não vai se sentir segura comigo, né? Ela vai querer, sei lá, procurar outra pessoa, ou não sei, na minha família, se eu for um pai de família, caramba, se eu mostrar que eu não consigo tomar uma decisão sozinha ali, a família toda vai se destruturar, e não é assim, né? Quanto mais a gente esconde as coisas, mais distante a gente fica uns dos outros, né? Então, que a gente possa aprender com Jesus, né? Isso daí. Beleza. A gente vai ter que terminar por causa da hora. Gostei, viu? Legal. Melhorou. Mas tem mais uma coisa que eu queria que vocês falassem, que eu achei super legal quando a gente conversou, que são assim, a dica para quem quer fazer, né, identificou que precisa fazer, mas está com uma restrição financeira, não consegue fazer nesse momento. E aí vocês me contaram algumas coisas super bacanas que eu mesmo não sabia,
Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho disso, né? Cara, estou com dificuldade financeira, não tenho como pagar, mas sei que preciso. O que eu posso fazer, né? Quais os caminhos que eu posso seguir nesse sentido? Existem várias formas, tanto em valores mais sociais e outras ONGs também que oferecem. O próprio SUS também tem algumas parcerias. Tem psicólogo que atende ONG, tem universidades que tem, a gente chama de SPA, mas em serviço de psicologia, enfim, ali tem tanto públicas quanto privadas. Então, por exemplo, uma aqui perto, vamos dizer assim, que acabou que é onde a gente se formou, na Veiga de Almeida. A gente, quando estava se formando, a gente teve um período ali como estagiário, ou até pós-graduandos também fazem, atende ali na clínica. É um valor social. Então, assim, ali você tem a possibilidade de ter um atendimento. E existem profissionais que também atendem de forma social. A gente entende assim que, infelizmente, nem todo mundo tem condição. Então, inclusive a gente também tem essa forma ali, a gente entende o quanto a pessoa pode investir no tratamento dela e a gente faz esse atendimento mais social. Tá? Então, tem formas gratuitas e também, sim, com valor menor dentro da sua realidade também. Tá? Legal. Então, se você está nessa situação, tem alguma dificuldade financeira, mas quer fazer, precisa fazer, troca uma ideia com eles depois aqui no final do culto, enfim, ou em algum outro momento, que eles vão poder até te indicar lugares bacanas para vocês fazerem. E aí, antes da gente encerrar de fato, eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, que a gente vai ter um versículo que a gente quase não leu. Provérbios 4, 23. Vai lá. Provérbios 4, versículo 23. O texto diz aí, né? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? E tem a outra versão. Cadê? Onde é que está? Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. É a Bíblia Viva. Esse foi o primeiro versículo que a gente leu e está sendo o último, né, dessa série, porque ele é a espinha dorsal aí dessa história toda. O Senhor, através da vida de Salomão, deixou para nós essa orientação. Há quanto tempo isso foi escrito, gente? Há quantos milhares de anos isso foi escrito? Com um Deus sobrenatural que enxergou o nosso tempo hoje. Isso não foi escrito apenas para aquele tempo, mas foi escrito para mim, foi escrito para você. Então, como a gente falou lá no primeiro dia, se o Senhor nos mandou guardar esse coração, que aqui a gente entende que, né, a palavra usada também pode ser traduzida como mente, é porque é possível para nós fazer isso. Em Deus, eu e você, nós podemos guardar a nossa mente e proteger o nosso coração. Só que a gente precisa levar isso a sério. E acho que isso é o que a gente precisa sair depois desses dias falando sobre isso, né? Com isso no nosso coração. A gente precisa levar isso a sério. Porque há uma comunicação direta de Deus para nós, dizendo para a gente tomar cuidado com isso. Então, eu e você, a gente precisa olhar para dentro da nossa mente, para dentro de quem nós somos e valorizar a proteção que a gente tem que dar para ela. Porque se a gente precisa proteger, é porque a gente vai ser atacado o tempo todo. E a diferença é que o nosso tempo hoje, ele é perfeito para fazer dar errado. A gente montou, enquanto humanidade, uma sociedade que gera em nós tudo isso que dizem que a gente precisa combater. Então, se o Senhor disse para nós guardarmos, vamos guardar, querido. Mas a beleza do Evangelho e da vida com Deus é que em Jesus Ele escolheu fazer de nós família. Ele escolheu fazer de nós um corpo. Então, eu consigo entender, fazendo uma relação com esse texto, de que eu preciso de você para guardar a minha mente, você precisa de mim para guardar a sua. Eu posso te ajudar e você pode me ajudar. Nós somos um corpo. E nós precisamos viver como um corpo, não apenas como uma parte individual dentro de um corpo, mas como de fato um corpo. Eu preciso olhar para você como parte de mim e você olhar para mim como parte de você, porque a gente pode caminhar junto. E eu viro e falo isso para algumas pessoas aqui, e falo aqui também, sei lá, enfim. Cara, não sofra sozinho. O Senhor não nos chamou para vencer tudo sozinho, porque nem para vencer a gente consegue fazer sozinho, porque no mínimo a gente vai precisar dele, no mínimo. Então, a vitória em Jesus é no mínimo com duas pessoas, você e Ele. Só que Ele escolheu fazer de nós corpo, Ele escolheu fazer de nós família, então a sua dificuldade é minha, e a minha dificuldade também é sua. Então, se a gente caminhar junto, se a gente der a mão, se a gente trocar, se a gente deixar o nosso coração ser um pouco parte um do outro, a gente vai conseguir vencer isso melhor.
Eu não sei o que você está vivendo, mas se você quiser compartilhar, compartilhe, porque vai fazer diferença na sua vida. No mínimo, a gente vai orar um pelo outro. Talvez a gente não saiba o que dizer um pelo outro, mas a gente sabe orar. A gente sabe crer junto. Então eu quero crer com você e eu quero que você creia comigo. Eu quero dividir a minha fé com você e quero que você divida a sua comigo. Porque quando a gente fizer isso junto, o poder do que a gente tem para fazer é muito maior. E a gente vai vencer. Não é que a gente pode vencer, a gente vai vencer. É uma certeza. Porque a gente vai vencer nele, com ele, mas nós vamos vencer juntos nele e com ele. Então eu quero te incentivar muito, porque se Deus chamou a nossa atenção para isso, querido, é porque é valioso. É porque a gente precisa estar atento, é porque a gente precisa gastar tempo e investir tempo nisso. Mas a gente precisa fazer isso junto. Então eu queria te convidar a ficar de pé aí. E eu queria te convidar a dar a mão um para o outro aí. Pode ficar aqui em cima, vocês com a gente, tá? Não precisa descer não, fica aqui. E eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. E a palavra fala que a gente tem que guardar, né? Então, o que eu quero é que você ore pela mente do seu amiguinho, da sua amiguinha que está do seu lado. Eu quero que você hoje escolha ser guarda da mente da pessoa que está do seu lado. Eu quero que você interceda por ela, por aquilo que ela tem vivido, mesmo que você não saiba, porque o que o Senhor precisa é da nossa oração, e não de uma oração com conhecimento de causa. Ele só precisa da oração e mais nada. Então, hoje, simbolicamente aqui de mãos dadas, eu quero te incentivar a dividir o seu coração com quem está do seu lado. Não precisa contar o que você está passando. Só ora com amor, só ora com envolvimento, só ora entrelaçando o coração e pede para Deus te ajudar a entrelaçar o coração uns com os outros aqui. Porque nós somos o Wake como um corpo, nós não somos o Wake como um grupo de pessoas que se reúnem, nós somos um só. E como um só, nós vamos vencer tudo isso juntos. A nossa geração é marcada por isso, mas nós não seremos marcados por isso. Nós venceremos isso em nome de Jesus, e aquilo que o Senhor fizer em nós será cura para outras pessoas. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que você está vivendo vai ser cura para alguém. Mas antes de ser cura para alguém, precisa se tornar vitória na sua vida. E talvez a vitória não tenha chegado ainda, mas ela chegará. Em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí e comece a interceder por essa pessoa. Vou te dar um tempo para orar por ela aí, não vou orar no microfone. E daqui a pouco a gente ora juntos. Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa noite, nós nos envolvemos uns com os outros, Deus. De mãos dadas, ó Deus, nós entrelaçamos as mãos, mas nós queremos também entrelaçar os nossos corações, ó Deus. Espírito Santo nos capacita a guardar a nossa mente e ajudar uns aos outros a guardar as suas mentes. Deus, nós vivemos uma geração, ó Deus, que está sendo afetada, ó Deus, oprimida, afrontada, ó Deus, por problemas de saúde mental.
mas nós queremos declarar pela fé que em nós não, ó Deus. Não, ó Deus, porque nós não podemos ser vulneráveis a isso, mas porque nós venceremos isso em nome de Jesus. Porque as dificuldades do nosso tempo, ó Deus, manifestarão o Teu poder e a Tua glória. Senhor, como o que nós oramos a Ti uns pelos outros, ó Deus, crendo que nós somos corpo, ó Deus, e que como corpo nós caminharemos juntos nessa geração. Nós seremos auxílio uns para os outros, ó Deus. Nós seremos porto seguro um para os outros. Nós seremos uns para os outros, ó Deus, pessoas confiáveis, para que a gente possa abrir o coração um para o outro, ó Deus. Senhor, prepara o nosso coração como Wake, para nos ajudar mutuamente, Deus, para que nós possamos ser, ó Deus, em nome de Jesus, um lugar de paz para o nosso irmão, um lugar de conselho, de uma palavra de coragem e de força. Deus, nos lembra nas nossas orações, ó Deus, da vida dos nossos irmãos, para que nós possamos, ó Deus, orar por uns pelos outros, para que possamos vencer juntos em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos pelo poder da unidade, ó Deus, pelo poder da igreja, pelo poder, ó Deus, de andar como um só e como corpo, porque sabemos que como corpo venceremos, como igreja venceremos, ó Deus, e teremos saúde mental, pensaremos como Jesus pensa, Deus. Em nome de Jesus, querido, coloque a mão na sua cabeça agora. Eu quero orar pela sua mente. Coloque a mão na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas mentes aqui nessa noite, Deus. Toma o controle da nossa mentalidade, Jesus. Todo pensamento enganoso e mentiroso, ó Deus, batendo em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a desacelerar, nos ajuda, Deus, a priorizar o que a Tua palavra tem a dizer sobre tudo aquilo que vivemos e enfrentamos. Senhor, nós declaramos pela fé saúde mental sobre nós, a mente de Cristo se instalando na nossa mente. Ó Deus, em nome de Jesus, cada um de nós aqui, ó Deus, Teus filhos, que pensam como Jesus pensa, de acordo com a Tua palavra, nós consagramos a nossa mente a Ti, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor para cuidar da nossa mente. Deus, mas nos ajuda também a guardar e proteger a nossa mente. Nos ajuda, Deus, de maneira intencional, escolher o que nós vamos permitir que entre na nossa mente, ó Deus, e intencionalmente olhar para nós e retirar aquilo que não deve estar ali. Senhor, nós repreendemos todo o mal agora, toda ansiedade sendo destruída na autoridade do nome de Jesus, toda depressão, ó Deus, caindo por terra, sendo desfeita, derretendo diante do nome de Jesus. Senhor, todo pensamento mentiroso e enganoso, de baixa autoestima, Deus, toda opressão, toda afronta na mentalidade de dizer que não pode, que não consegue, que não presta, que não é bonito, que não é bonita, que não tem o que é necessário para viver uma vida boa, nós cancelamos isso tudo agora em nome de Jesus. Toda influência na área de suicídio, nós decretamos o fim agora na autoridade do nome de Jesus, porque nós cremos que a Tua palavra é real e verdadeira, cremos que em Cristo nós temos vitória na cruz, na ressurreição do Senhor. Se a morte não tem mais vitória, nada tem vitória sobre nós, e nós podemos celebrar o Teu nome pela nossa vitória no nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, em mentes saudáveis, em mentes libertas, em mentes transformadas, em mentes, ó Deus, categorizadas como mentes saudáveis que pensam como o Senhor. Deus, a Tua palavra sendo estabelecida como verdade única e absoluta na nossa mente, Deus, é isso que nós queremos. E nós Te louvamos pela fé, Deus, porque nós temos a certeza de que a vitória é real para nós, que na nossa fraqueza o Teu poder vai se aperfeiçoar, que nós veremos a nossa vitória, e mais uma vez, ó Deus, nós ficaremos como quem sonha, e a nossa boca se encherá de riso, e nós seremos cura para outras pessoas que estão esperando por nós, em o nome de Jesus. Você pode engrandecer ao nome dEle, querido. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Querido, que você tenha recebido cada palavra dessa com fé para você, porque o Senhor nos despertou para esse tempo, para batalharmos e vencermos contra tudo aquilo que nos afronta. Não é tempo de derrota, não é tempo de tristeza, é tempo de vencer.
Vai ter batalha? Vai, mas a sua mente pertence ao Senhor e você vai vencer em nome de Jesus. Tenha coragem para viver o que Ele tem para você, porque há um tempo bom de paz, de alegria, de contemplação, e tem gente esperando por você, por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Ele continua te levando à frente e Ele vai te levar para o lugar que Ele tem para você, amém? Receba essa palavra, vive em paz e em vitória sobre a tua mente. Você que está aí na internet com a gente, Deus te abençoe, que a tua mente seja a mente de Cristo e que você viva aquilo que Ele tem para você. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Você que está visitando a gente, se você sentir à vontade, segue ali as plaquinhas, a gente quer bater um papo com você. E Wake, vamos nessa, vamos vencer, vamos ajudar outras pessoas por aí, vamos nos envolver uns com os outros, amém?